Bom dia, galera do primeiro ano, tudo bom? Estamos aqui para nossa primeira aula do segundo bimestre, aula de língua portuguesa, assunto fonética e fonologia. O que é isso? Nós vamos estudar simplesmente os sons da fala. Como que o som sai da nossa boquinha? Como que o som, como que a letra é escrita, como que o som é pronunciado, tá? Por que e para que devemos aprender fonética? Para conhecer mais profundamente como as palavras faladas são representadas pela escrita, para que possamos simplesmente aprender a separar as sílabas. E para quê? Para translinear as palavras. O que é translinear, professor? Translinear é separar as palavras. Quando a linha em que escrevemos acaba antes de a palavra acabar. Assim, ó, temos aí nosso exemplo. Carrocinha. Ó, a palavra carro ficou na primeira linha e a continuação ficou na segunda linha. Ó, carro, hífen, cinha. Ok? Então, por que é importante nós conhecermos a fonética? Justamente é para saber como que as palavras são pronunciadas, por que existem letras com mais de um som, por que existem letras que não possuem som, tá? Então isso tudo nós vamos ver nesse módulo. Falando nisso, o nosso assunto está no módulo 4, no livro 2, a partir da página 47, tá bom? Então, qual a diferença de fonética e fonologia? Fonética estuda todos os sons possíveis de serem produzidos pelo aparelho fonador humano. Né? Então, tudo que é produzido de som, quem estuda isso é a fonética. E fonologia, o que é? Estuda os sons distintivos que alteram a palavra como signo verbal, e por conseguinte o significado da palavra. Por exemplo, aí a palavra bala, mala e fala. Ó, parecem iguais pelo som, mas só que existe uma letra ou um fonema que faz essa distinção. Por exemplo, na palavra bala, a letra B, que é o fonema B. Na palavra mala, a letra é M e o fonema é o fonema M. Na palavra fala, a letra é F e o som é F. Né? Então, a fonologia vai estudar esses traços distintivos de letra e fonema. De novo, fonética é uma ciência de laboratório que se ocupa de transcrever com desenhos os sons que o homem produz na fala. E esses desenhos são o quê? São as letras. São as iconografias que a gente chama. Tá? Em todas as suas minúcias de emissão, com todas as variantes individuais e regionais. Não faz parte da gramática, mas faz parte dos estudos linguísticos. Já a fonologia é a ciência que faz parte da gramática e que se ocupa nos fonemas, nos sons da fala humana. Ou seja, mas professor, qual a diferença de fonética e fonologia? Simples. Fonologia é o macro, é a ciência ampla. Fonética é o estudo micro, ou seja, a fonologia abrange a fonética. Fonética são os sons que o aparelho fonador produzem. E a fonologia é o estudo da ciência, que eu vou chamar aqui de gramática, que estuda os sons de cada letra. Tá bom? Só que para isso é necessário a gente saber a diferença de fonema para letra. Toda vez que você escutar a palavra fonema, eu estou falando de som. Toda vez que você escutar a palavra letra, eu estou falando de desenho, de grafia. Como que essa letra, como que esse som, como que esse fonema é transcrito, por exemplo. Nós temos aqui a dupla de palavras aqui, pata e bata.
caro e carro, zelo e celo, tá? Então, olha só, como elas são próximas, mas uma letrinha faz mudar o som, faz mudar o significado, né? Então, percebam que é um assunto muito importante. Olha aqui na palavra bata e pata, só mudou uma letra. Carro e caro, só mudou também uma letrinha. Zelo e celo, olha só, né? Então isso tudo vai ser parte da fonologia. E para isso é necessário a gente relembrar o nosso alfabeto. Quantas letras possui o nosso alfabeto? Isso mesmo, 26 letras. Antes eram 23. Antes de quê? Do novo acordo ortográfico, que foi oficializado a partir de 2012. Né? Então hoje possuem 26 letras, incluindo o K, o Y e o W. Tá? Olha só, então quando nós temos letras, nós podemos associá-las, nós podemos fazer combinações. Por exemplo, a combinação do NH vai formar uma nova sílaba. O CH, o LH, o AI, o ON, IRR e o SS. Nós vamos ver mais daqui para frente que cada dupla dessa vai ter uma classificação. Agora nós vamos falar do sistema do aparelho fonador, né? Ué, mas é aula de biologia? Também, tá? Quando nós falamos de fonologia, é necessário a gente saber cada particularidade do nosso aparelho fonador. O nosso aparelho fonador não está no nosso corpo? Então, por isso que é necessário a gente saber de onde é que sai o som, né? Então, o conjunto de órgãos e estruturas que produzem os sons da nossa fala é chamado de aparelho fonador. Olha aqui, nós temos o lábio superior, lábio inferior, dentes, língua, palato duro, palato mole, adenoides, úvula, faringe, epiglote, esôfago, laringe, tá? Tudo isso aqui você já ouviu falar alguma vez na sua vida. Está vendo de novo em língua portuguesa. Olha só, né? Então, para que é necessário a gente saber disso? Por exemplo, eu tenho aqui a palavra mala. Quando você produziu a palavra mala, a letra M, qual o som que ela emitiu? Foi do fonema me. Quando você junta a letra M com a letra A, ela fica um ma. Mas só que para você produzir essa sílaba, você teve que grudar, teve que triscar, teve que unir quem? O lábio superior e o lábio inferior. Ó, mala. Produz aí na sua casa. Mala, meia, menino, menina, macaco. Ó, todas essas começam com a letra M. Então, a letra M, quando a gente estuda a fonética, ele vai ser chamado de um fonema. Só que o nome desse fonema vai ser um fonema bilabial. Por quê? Porque para o som do M sair, é necessário os dois lábios estarem juntos. Ó, maçã, ma, ma. Tá? Então, o nome desse fonema é chamado de fonema bilabial. Outro fonema interessante é o que a gente vai falar na palavra lata, que é a letra L e o fonema le. Lata, leite, língua, laranja. Tá? Olha só, para você produzir o fonema le, foi diferente do fonema me. O fonema me uniu os dois lábios, o lábio inferior e o superior. Já para falar o fonema le, já não foi preciso mais unir os lábios. Onde que a sua língua triscou? Na parte posterior de quem?
dos dentes. Ó, lata, leite, língua, linguística. Olha só. Então triscou bem aqui, ó, na parte posterior do dente e triscando aqui no palato. Então, qual o nome desse fonema? É chamado de fonema lingodental. Língua e dente, tá? Então, por isso que é necessário a gente falar um pouquinho sobre o nosso aparelho fonador, tá? Agora a gente vai classificar os fonemas, né? Como é que é classificado o fonema? Em vogais, consoantes, fonemas sonoros ou surdos e fonemas orais e nasais. A, B, B, P. São os fonemas sonoros e surdos. Orais e nasais. Orais são aqueles abertos e nasais são aqueles fechados. A, an. Tá? Isso tudo quem estuda quem é a fonética, que está dentro da fonologia. Diga qual é a única diferença sonora entre as duas palavras que você leu. A unidade sonora mais simples da língua recebe o nome de fonema. Por exemplo, aqui, ó, palavra rua e lua. Tem 3 fonemas cada uma. Ó. Tem o fonema re, fonema u e o fonema a. Aqui no lua tem o fonema le, fonema u e o fonema a. São orais. Por quê? Porque tem pronúncia aberta. Rua, lua. Tá? Se fosse mãe, se fosse pão, era um fonema nasal. Ó, mãe. Olha, percebam que sai um pouquinho pela boca e um pouquinho pelo nariz. Por isso é classificado como nasal. Tá? A transcrição dos fonemas é feita geralmente entre 2 barras inclinadas. Ó, toda vez quando você disser escrita na sua escrita que eu estou diante de um fonema, esse fonema tem que estar diante de barras. Tem que estar entre barras. Então aqui eu tenho o fonema le, fonema u e o fonema a. Aqui eu tenho a letra L, a letra U e a letra A. Aqui, letra R, letra U e letra A. Aqui é o fonema R, aqui é o fonema U e aqui é o fonema A. Tá? Então, quantas letras tem a palavra lua? 3 letras. Quantos fonemas tem a palavra lua? 1, 2, 3 também. A palavra rua tem quantas letras? 1, 2, 3. E quantos fonemas? 1, 2, 3. Tá? Ó, fonema é a menor unidade sonora das palavras. Por exemplo, aqui eu tenho a palavra começo. Ó, o fonema K, ó, que faz parte da letra C, o fonema O da letra O, o fonema M da letra M, o fonema E da letra E, fonema S, que é o fonema C do C cedilha, e o fonema U, que é da letra O. Por que ficou U aqui? Porque eu falo o começo. Esse O tem som de U, tá? Aqui na letra. Letra é a representação gráfica dos fonemas da fala. Olha, aqui eu tenho quantas letras na palavra carro? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos fonemas tem a palavra carro? 1, 2, 3, 4. Tá? Por que ficou 4 fonemas e 5 letras? Porque isso aqui a gente vai ver que o nome disso aqui é chamado de dígrafo. E o que é um dígrafo? Dígrafo é o encontro de 2 letras que tem apenas um som. Tá bom? Então, o que é fonema? É o som. O que é letra? É a parte gráfica do fonema.
para exercitar aqui, ó. Quantas letras nós temos na palavra cabelo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos fonemas nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Quantas letras eu tenho na palavra hoje? 1, 2, 3, 4. Quantos fonemas? 1, 2, 3. Por que 3? Porque a letra H ela não tem som. A letra H no português não existe som. Então ela só vai ter som junto com uma outra letra. Por exemplo, do NH, vai NHA, nha. Então aí ele vai ganhar som. Aqui no hoje, o H próximo do O, qual é o som que forma? O O, né? Então isso tudo a gente vai ver mais, mais detalhadamente mais lá adiante. Aqui, ó. Diferente no inglês, que o H ele tem som de R, ó, house, home, né? Então, na língua portuguesa, o H não existe som. No inglês, existe. Tá? E faça aí na sua casa. Quantas letras e quantos fonemas tem a palavra guerra? Quantas letras e quantos fonemas tem a palavra tanto e a palavra tóxico? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. E quantos fonemas? 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque aqui eu tenho um dígrafo e o outro dígrafo. Tanto 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras e quantos fonemas? 1, 2, 3, 4. Um outro dígrafo aqui. Lembra o que é dígrafo? O encontro de duas letras com apenas um som. Tóxico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos fonemas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ué, tem mais fonema do que letras? Sim. A palavra aqui a letra X, ela tem dois sons. É o som do Q e o som do S. Quíssico, quíssico, tá? Tóxico, tá? Então aqui eu tenho mais fonemas do que letras. Aqui eu tenho mais letras que fonemas, tá? Mas isso a gente vai falar mais um pouquinho nos nossos exercícios, tá? Bom, classificação das vogais. Vogais nasais, falei, são aquelas que o som sai pela parte pela boca e a maior parte pelo nariz, que são os avião, campo, rainha. E os orais são aqueles que saem a maior parte do som pela boca, caixa, pé, limo, tá? Macaco, tá? Olha, percebam que aqui o M, ele não faz nasalizar a vogal, diferente de aqui, ó, campo, can, aqui ele nasalizou, aqui não, fica como vogal oral. Vogais tônicas, subtônicas e átonas. Lembram o que é uma vogal átona? O que é uma vogal tônica? Eu sei que vocês lembram sim. Vogal tônica é aquela mais forte. Vogal subtônica é aquela que não é tão forte. E átona é aquela mais fraquinha. Por exemplo, casa. Qual é o mais forte daqui, a sílaba? K. E o za é a sílaba átona, é a fraca. Café. Átona é o K, o Fé é a tônica. Agora, cafezinho. Qual é o mais forte agora? É o Fé? Não, é o Zi. Então, o Zi vai ser chamado de tônica. Agora, a palavra cafezinho veio de qual palavra? Café. Café, o Fé era tônico? Sim.
Então, na palavra cafezinho, ela não vai ser mais tônica, ela vai ser subtônica. Por quê? Porque na palavra original ela era tônica. Aqui ela deixou de ser tônica para ser subtônica, tá? E o restante vai ser átona, tá? Corrente. Ó, átona, reduzida, tônica fechada e átona final. Isso a gente não vai se aprender agora porque não é o nosso foco, tá? Eu só estou mostrando para saber que existem sílabas tônicas, sílabas subtônicas e sílabas átonas, tá bom? E semivogais, olha só. Nós sempre aprendemos que quais são as vogais? A, E, I, O, U, beleza? Lá na tia Raimundinha, lá nas séries iniciais, a gente aprende assim. Sílabas, quais são as vogais? A, E, I, O, U. Na fonética, na fonologia, nós vamos dividir. Nós vamos separar as vogais das semivogais. Tá? As semivogais vão ser sempre o I e o U. Por quê? Porque quando elas estiverem juntas a uma outra vogal, elas vão ter um som mais fraco. Por exemplo, aqui a palavra caixa. Aqui, ó. Quando eu separo em sílaba, eu tenho a sílaba cai e a sílaba chá. Aqui, ó, o I, ele é mais forte que o A ou o A ele é mais forte que o I? Pronunciem aí. Caixa. Perceberam? O A ele é mais forte. Por isso que o A aqui, nesse exemplo, vai ser chamado de vogal. E o I vai ser chamado de semivogal. Tá? Então percebam, a semivogal só vai aparecer quando ela estiver na mesma sílaba de uma outra vogal. Tá bom? Tá? Informações que você não pode esquecer. A base de toda sílaba é sempre uma vogal. Ou seja, o que isso quer dizer? Que não haverá sílaba sem vogal. Tá? Voltando para a palavra pneu. Temos aqui a palavra pneu. A palavra pneu, na sua opinião, ela se divide ou não? Ela tem uma ou duas sílabas? Partindo do pressuposto que eu disse, a base de toda sílaba é sempre uma vogal. Então não existe sílaba sem vogal. E aí? Ela não se divide, ó. Pneu. Por que eu não posso separar o P do neu? Acabei de falar, não vai existir sílaba sem vogal. Toda sílaba tem que ter no mínimo uma vogal. Tá bom? Então ela é uma palavra monossílaba, tem apenas uma sílaba. Ó, toda sílaba tem que ter no mínimo uma vogal. Só pode haver uma vogal em cada sílaba. Percebam que eu disse na palavra caixa. Quantas vogais tem? Só uma. Por quê? Porque só pode existir uma vogal em cada sílaba. O I de vogal ele ficou semivogal. Por quê? Porque o som ele vai ser mais fraquinho do que o A. E a letra A sempre vai ser vogal. Tá bom? Não esqueçam disso. Encontros vocálicos. Vamos lá para os nossos ditongos, tritongos e hiato. Lembram disso? Ditongo é o encontro de quem? De uma semivogal e de uma vogal. Ou de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Tá? Por exemplo, aqui a palavra cão. Ó, cão e a palavra cai. Qual a diferença deles? Os dois são vogais, só que o cão ele é nasal. Por quê? Por causa do tio. Ó, dica. Lá vai a dica do tio aí. Só vai ser nasal quando tiver o sinal de nasalização, que é o tio, ou tiver o M ou o N próximo de uma vogal. Não esqueçam disso.
E orais, por quê? Porque aqui eu não tenho sinal que nasaliza. A maior parte, ou toda a palavra vai sair pela boca e não pelo nariz. Crescente, por quê? Porque eu tenho uma vogal, ou porque eu tenho uma semivogal e uma vogal. Exemplo, vamos adicionar valores. Pensem aí comigo. Semivogal vale 1. Tá? Isso é apenas de uma forma de nós aprendermos de uma forma mais rápida. Tá? Que eu vou chamar aqui de um recurso de mnemônia. Tá? Semivogal vale 1 e vogal vale 2. Aqui, de 1 para 2 está crescendo ou decrescendo? Crescendo. Por isso que o nome é ditongo crescente. Aqui, quando eu tenho uma vogal que vale 2 e uma semivogal que vale 1, está decrescendo. Então, esse ditongo aqui vai ser decrescente. Esse ditongo, o I e o E, vai ser crescente. Aqui, o CAI, ele é ditongo oral, mas ele é crescente ou decrescente? Vogal e semivogal. É decrescente. Muito bem. Tritongo, o que é o tritongo? É quando tem uma semivogal, uma outra vogal e uma outra semivogal na mesma sílaba. Olha aqui, ó. Vamos separar em sílaba a palavra saguão. Tenho aqui a palavra sa e tenho a sílaba sa e tenho a sílaba guão. Na sílaba guão eu tenho aqui 3 vogais, entre aspas. Por quê? Porque o A, lembra o que eu disse? O A sempre vai ser vogal. E toda vogal que estiver próximo, junto, coladinho no A, vai ser semivogal. Então, eu tenho uma semivogal, uma vogal e uma outra semivogal na mesma sílaba. Como eu chamo isso? Tritongo. Iguais, ó. O U semi, o A vogal e o I semi. Então, nós vamos ter um tritongo. E o hiato é quando acontece o quê? Quando as vogais elas se separam. Nesse caso aqui, o I, ele é chamado de semivogal? Não. Por quê? Porque o I está sozinho, ele está isolado, ele está separado do A. Quando isso ocorrer, quando o A se separar do I, o nome disso é hiato. Ó, goiaba, o A aqui, ó, ficou um hiato, mas também eu tenho aqui um ditongo, tá? O verbo caiar, flexionado no presente do indicativo, na segunda pessoa no plural, eu vou chamar de caiais, tá? Ó, aqui eu separei o I do A. Isso aqui me trouxe um hiato, tá? Então, hiato, vogais separam-se. Tritongo é a junção de 3. 2 semivogais e uma vogal. E o ditongo é o encontro de 2. Uma vogal e uma semivogal ou semivogal e uma vogal. Encontros consonantais. Grupos reais ou próprios. Tem aqui, ó, PIUL, PR, BL, BR, TL, TR, DR, CL, CR, GL, GR, FL, FR e VR. Olha aqui, então isso aqui eu vou chamar de encontros consonantais, tá? Reais ou próprios. Plano, prado, bloco, grande. Os impróprios são aqueles que não ficam na mesma sílaba. Reais, próprios, mesma sílaba. Impróprios que não ficam na mesma sílaba, mas não deixam de ser encontros consonantais. Que é a palavra ritmo, ó. O T veio para um lado e o M veio para o outro. Apto. O P ficou de um lado e o T ficou de outro. Afta. F de um lado e o T de outro. Abduzir. O B e o D separaram-se. Tá? Dígrafos. Acabei de falar. Dígrafos é o encontro de duas letras com apenas um som ou um
fonema. Os dígrafos, eles se dividem em dois, dígrafos vocálicos e dígrafos consonantais. Nós vamos ver agora os dígrafos vocálicos. An, em, in, on, tá? Isso aqui é como que o fonema ele é representado. An, em, in, on, tá? Campo, tanto. Tempo, dente. Limpo, tinta. Tombo, tonta. Tumba, tungstênio, tá? Ó, percebam que o M vai ficar sempre próximo da vogal e sempre na mesma sílaba. Se o M ou o N não estiverem na mesma sílaba da vogal, não vai ser considerado dígrafo, tá? E os consonantais são aqueles que a gente já conhece: CH, LH, NH, GU, QU, XC, RR, SS, SC, SC cedilha, tá? Ó, chave, bolha, banho, guelra, quilo, exceção, carro, pássaro, piscina, desça, tá? Sílaba, vocês sabem o que é. Sílaba é a divisão da palavra meramente formal, tá? Então, se eu tenho 3 sílabas, ou se eu tenho 3 vogais, eu tenho 3 sílabas. Se eu tenho 2 vogais, eu tenho 2 sílabas. Então, o número de sílabas vai depender do número de vogais que eu tenho na palavra. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Monossílaba tem apenas uma sílaba. Dissílaba, 2. Trissílaba, 3. E polissílabas, 4 ou mais sílabas. Ó, por, mar, sol, monossílabas. Casa, ninho, trigo, dissílaba. Português, clássico, umbigo, trissílabas. Bicicleta, transgênico, paralelepípedo, tá? Aqui no paralelepípedo faltou o outro ler, tá? Classificação quanto à posição da sílaba tônica: oxítona, paroxítona e proparoxítona. Oxítona é quando a sílaba tônica é a última. Percebam? Sempre para você não se confundir, tá? Você vai ter que fazer o quê? Contar de trás para frente. Última, penúltima e antepenúltima, tá? Perguntar, ó, a sílaba forte foi na última. Então eu vou chamar essa sílaba de oxítona. Caixote, sílaba tônica na penúltima, então eu vou chamar de paroxítona. E lâmpada, última, penúltima, antepenúltima, então eu vou chamar de proparoxítona, tá? Facinho, facinho. A gente está apenas relembrando, tá? Então, aqui eu trouxe só para a gente finalizar. Cite um erro de português que te irrita profundamente. Aí um camarada disse: a chegada no Brasil em 1500. Entenderam? Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e tentem estudar um pouquinho, porque é um assunto fácil, que vocês já viram há muito tempo, mas que você ainda pode relembrar um pouquinho. E estarei aqui para tirar todas as suas dúvidas. Braços. Tchau.